Boa noite, seja bem-vindo ao programa Referências. Referências é o seu programa à terça-feira, às 21 horas, na Norte TV. O convidado especial desta semana é Luís Represas, um dos mais reconhecidos cantor e compositor português. O seu caráter enquanto homem, cidadão, músico e compositor é de todos conhecido. A cantar desde 1976, Luís Represas trabalha a música com a música para a música. Boa noite, Luís Represas. Olá, boa noite. Bem-aja pela presença no programa Referências. Muito obrigado pelo vosso convite, é uma simpatia enorme. Luís Represas nasceu em Lisboa a 24 de novembro de 1954. 56. Muito bem. 56. Estou ali rés da passagem do Escorpião para o Sagitário. Não é que eu acredito muito nessas coisas e que vá muito atrás disso, mas acho uma certa piada no despique que existe quando as pessoas perguntam, ainda é Escorpião? Eu digo, não, já sou Sagitário. Isto é quase um bocado como ser do Belenenses, não é? Mas sim, nasci em Lisboa. Aliás, eu sou hoje em dia penso que haverá poucos exemplos, poucos especímenes de lisboetas de segunda geração. Os meus pais nasceram em Lisboa também, são filhos únicos, portanto não tenho tios direitos, nem primos. E somos de facto lisboetas, eu e os meus três irmãos. Somos três irmãos, eu sou o mais novo e vivemos sempre no mesmo bairro, que é o bairro da Lapa. Naquela altura o bairro da Lapa era um bairro que não é o bairro que é hoje em dia. De repente começou a ser moda e começou a ser chique viver no lado do bairro da Lapa. É conceituado. E daí haver também um bocado aquela história dos meninos da Lapa, mas isso é um mito urbano, porque o bairro da Lapa funcionava como uma aldeia, e como uma aldeia que era, nós não tínhamos que sair muito dali. Porquê? Porque tínhamos, as melhores escolas estavam lá dentro, os melhores liceus, ou próximos, ou praticamente a secção do Pedro Nunes. Quando eu comecei a andar, depois passei para o Pedro Nunes, para a sede, que era mais acima, era logo ali ao lado da minha casa. O colégio onde eu andei na instrução primária, o lar da criança, também era a pé de 2 minutos. Tudo havia ali, a padaria à frente da minha casa, depois as lojas da fruta, os lugares da fruta que tinham criação viva, que pouca gente tem essa memória e se lembra, não sei, que era muito engraçado ver as empregadas irem aos lugares da fruta e pedir, olha, eu quero aquele peru que ali está, ou aquele pato, que o bicho era morto ali, panado e levado para casa. Porque não havia, lembro de aparecer o primeiro esboço de supermercado no bairro. Portanto, era um bairro onde conviviam, trocando serviços, eu posso dizê-lo assim, as mais variadas classes sociais, não é? Desde as famílias com pergaminhos, as famílias que viviam em palacetes, que viviam paredes meias com a varina, que vivia paredes meias com o médico, que vivia paredes meias com, sei lá, portanto, tudo aquilo havia uma enorme dose de respeito naquele bairro. E é engraçado que durante muitos e muitos anos, para mim, a fronteira, quase a fronteira da felicidade, não é? Estava no Lar do Rato, ali, antes de chegar ao Marquês de Pombal. Para mim, a Avenida da República, e isso já era um bocado quase estrangeiro, não é? Exatamente. E, portanto, foi uma infância e uma juventude, porque todos os amigos estavam lá, os colegas de liceu, passada com uma enorme felicidade, não é? Com uma enorme noção de que éramos agraciados com um grande bem-estar. Os meus pais, a minha mãe deixou de trabalhar quando eu nasci, quando eu tinha pai 3 anos, porque de repente entendeu que era uma mais-valia estar mais próximo dos filhos. E o meu pai, coitado, pronto, teve que levar com esse carrego, não é? E então teve de se esforçar mais, e eu acho que foi de facto uma coisa que eu lhe hei de agradecer eternamente, porque além de ter feito, o meu pai fez toda a carreira dele na emissora nacional, começou na rádio, foi trabalhar para pagar os seus estudos, para acabar os seus estudos em Economia e Gestão, mas era um apaixonado por rádio e começou a fazer rádio, entrou para a emissora nacional como locutor, concorreu a locutor. É muito engraçado porque ele era gago.
E então, imagino, nessa altura as coisas eram muito sérias, não é? Um locutor da rádio, em cima da Rádio Nacional, tinha que passar tinha que fazer um concurso, não é? Tinha que fazer um curso de locutor e passar o concurso. E ele ia para casa com aquele velho método de pôr pedras na boca e falar ao espelho para se corrigir. E por aí fora ele entra de facto e é admitido como locutor na emissora nacional, naquela leva de gente como o Dom João da Câmara, o Pedro Motinha, Maria Leonor, e ele vai nessa leva. Depois, pelo curso que tinha, deixou os microfones. É muito engraçado porque, além disso, também foi sócio do Lança Moreira, que eram as produções Lança Moreira, que eram produções desportivas, né? E acabou por ter também um jornal desportivo e fazia relatos de bola, enfim. Aliás, o lema dele, ele tem um ex-libris, ou tinha, diz, e porque a vida é curta, e de facto para ele foi, de tudo um pouco em pouco tempo. Mas pronto, ele depois passou para o lado administrativo, fez a carreira toda nos bastidores administrativos da Rádio Nacional e acaba como diretor de programas da emissora, onde foi, entre aspas, apanhado pelo 25 de Abril. Portanto, nós fazemos a nossa vida toda, este é um bocado o nosso percurso e a emissora era mesmo ali ao lado, portanto ele também ia a pé para casa e vinha a pé para casa. Até quando foi nomeado diretor de programas, foi-lhe conferido um carro com chofer, não é? E ele não o usava praticamente nunca, porque nós morávamos na Rua dos Navegantes, aquilo descia-se para a Rua do Calhas, que era uma rua íngreme, ele ia a pé, bom, para cima vinha, mas era 50 metros, para cima vinha de carro, que alcançava muito. Este é um bocado o meu ambiente de crescimento, não é? De me conhecer, de me identificar com... e depois tínhamos uma coisa maravilhosa, que era a sorte do nosso avô, do pai do meu pai, ter construído uma casa em 1926, tinha o meu pai 6 anos, e imagino bem como é que eram as coisas nessa altura. Nessa altura é muito engraçado, porque o meu avô era contabilista, né? E a minha avó era enfermeira. Portanto, eram pessoas que viviam muito com o que ganhavam, eram pessoas humildes, mas com um enorme coração, ao ponto de um médico dizer, o meu pai tinha 6 anos, dizer, olha, a criança tem gânglios, portanto precisa de apanhar ar do mar, não é? E o meu avô, imagino, construiu uma casa na praia. Fantástico. Como é possível, não é? Hoje em dia... E então construiu uma casa na Costa da Caparica, que passou a ser a nossa casa de férias. E então eu cresci já a passar aqueles magníficos, quando de facto ainda se tratava este país com a noção da realidade de clima que nós temos, não é? Que de facto começávamos as férias a 10 de junho e voltávamos para casa para começar as aulas a 5 de outubro. Celebrando 2 dias, 2 datas, e estávamos 4 meses de férias na praia, com outros amigos, com outra largueza, não é? E de facto isto faz com que nós tenhamos crescido, os 3 irmãos, com uma grande noção de liberdade, ainda que vivêssemos num país onde a liberdade não era uma noção, sequer. Luís, um cheiro de infância. Um cheiro de infância. Um cheiro de infância. O cheiro da cera. Porque em minha casa, fechava-se a casa de Lisboa e íamos todos para a Costa da Caparica, não é? E então, de regresso, as empregadas iam fazer a limpeza da casa para depois receber outra vez a família. Sim. E então a casa era uma casa antiga, com o soalho em madeira de casquinha. Sim. E então aquilo era tudo raspado a palha de aço, não é? E depois levava as camadas de cera. Não havia calcatifas, nada disso. O chão era assim, que era muito mais saudável, aliás. E então é esse cheiro que eu recordo, cada vez que voltávamos de férias, era um cheiro que me entrava pela alma dentro e que me predispunha a começar de peito aberto um ano de aulas outra vez também. Essa predisposição passava rápido. Depois, claro. Era uma coisa rápida.
mas no momento existia. Aos 13 anos, a primeira guitarra? Aos 13 anos, a primeira guitarra, porque eu tive a sorte de ter grandes professores de música. Na instrução primária tive uma professora magnífica, que era a professora Elisa Wanon, que ainda está viva e se recomenda, e que veio com um método de ensino de música, uma coisa muito revolucionária para a época. Ela e a professora Salomé Vieira, que estavam no outro colégio, na Escola Ave Maria. E então ensinavam-nos que a música não é como hoje em dia, que eu acho um profundo disparate, que é esta história de enfiar uma flauta na boca das crianças e põe-nas durante anos penduradas na flauta e afasta-as muito da música. Não, ela começou-nos por ensinar que a música era um elemento natural, tão natural como o ar, como que respiramos, como a água que bebemos, e como tal um bem necessário à vida, não é? E esse bem necessário à vida fez com que nós encarássemos a música não como qualquer coisa estranha, mas como qualquer coisa que vive sentada, deitada e que caminha connosco. Faz parte da vida. Os três irmãos, com um enorme gosto pela música, e depois, mais tarde, no Liceu Pedro Nunes, apareceu-nos um homem fantástico, o professor Edmundo Machado Oliveira, um açoriano que se formou nos Estados Unidos, que vem dos Estados Unidos com uma bagagem extraordinária, prontinho para ir para o Conservatório Nacional, ser professor de música no Conservatório, e que, por azar dele ou por sorte nossa, naquela altura o regime não entendeu que ele não tinha equivalências para dar aulas no Conservatório Nacional. Então espetou com ele no ensino secundário, no nosso liceu, e nós ficámos agradecidíssimos. Porquê? Porque ele conseguiu fazer uma coisa que mais nenhum professor de canto coral normalmente consegue fazer. São poucos, que é transformar as aulas de canto coral de um circo, ou seja, íamos todos para as aulas de canto coral para nos divertirmos e para não digo maltratar, mas para, enfim, brincar com o professor, para de repente transformou aquilo nas aulas mais concorridas do liceu. E transformou o liceu numa casa com 1000 e não sei quantos alunos, onde se respirava música. Exatamente. Nós íamos depois das aulas para aulas pós-horário ter com ele, uns que queriam tocar, outros que queriam... E depois formou um orfeão de 300 e tal figuras. Havia um homem extraordinário e que nos pôs a tocar uns com os outros e a trabalhar uns com os outros. E então aí passou... essa história da primeira guitarra aparece porque vejo colegas meus com guitarras e eu queria também tocar, não é? E então consigo que no Natal, no sapatinho, me aparecessem miraculosamente 500 escudos, não é? Que era uma fortuna naquela altura. Sim. E eu vou com aquela nota de 500 escudos à Custódia Cardoso Pereira, à Baixa, comprar uma guitarra. E com essa guitarra comecei com os meus colegas a dedilhar as primeiras músicas e a ganhar, e de repente com o meu colega e vizinho Manuel Faria, que tinha um piano em casa, juntávamos e então já tocávamos. O meu irmão, entretanto, comprou outra guitarra e de repente começámos a tocar uns com os outros, e tudo aquilo acabou por ser um crescimento junto e um descobrir junto daquilo que se podia. Eu lembro de chegar ao meu pai e dizer que eu queria ir para o conservatório aprender guitarra, e o meu pai disse, olha para mim, disse, mas queres ser guitarrista clássico? E disse, não sejas parva, mas é tocar com os teus colegas. E pronto, e então aí a guitarra começa a ser uma parceira de bons e menos bons momentos. Com certeza que sim. Uma traquinice da juventude. Sei lá. Eu não era muito traquina, eu acho que eu não era muito traquina, de facto, não. Nunca fui muito traquina, porque senão lembrava-me já de uma data delas, não é? Mas não me lembro assim de fazer grandes disparates e grandes traquinices. Não tenho de facto essa memória, a sério. A ideia do Estrovante surge em 1976. É um bocado no seguimento desse como é que se chama? Desse grupo de amigos que se vai juntando. Bom, 76 ao 25 de Abril, abrem-se as janelas, portas por todo lado, informação. Eu era um profundo ignorante político, profundíssimo ignorante político. Eu lembro perfeitamente quando
quando está na televisão e dizem na televisão, chegou Álvaro Cunhal, o secretário-geral do Partido Comunista Português, eu voltar-me para o meu país assim, Partido Comunista, mas isso existe, cara, eu fazia a menor ideia. Era muito engraçado porque esse meu amigo Manuel Faria era profundamente politizado, porque vinha de uma família muito politizada, da família Lima de Faria, e ele fazia parte do MAESL, fazia parte dos grupos todos de esquerda e contestatários, e eu era da Mocidade Portuguesa porque montava a cavalo, estava em cavalaria. Ou seja, era muito engraçado, éramos muito amigos, mas vivíamos em mundos diferentes, mas também coincidentes em muita coisa. Dá-se o 25 de Abril e tudo aquilo toda essa janela que se abre e essa realidade é debatida com o meu pai e curiosamente há aqui qualquer coisa que não é, vou utilizar uma palavra descoincidente, ou seja, vamos lá ver, não estávamos tão distantes assim, eu e o meu amigo Manuel Faria. Porquê? Porque esclarecidas as coisas, contadas as histórias, tivemos uma ajuda enorme do nosso pai para que houvesse um esclarecimento em relação àquilo que se passava, o que não é, e que ele, de uma forma, acho que fantástica, me deu, e aos irmãos, completamente asas e apoio para que nós fizéssemos as nossas escolhas políticas e partidárias que fizéssemos, sempre com a mesma exigência, que era, se escolheste, é para fazeres bem aquilo que escolheste, se escolheste é para seres responsável por aquilo que escolheste. E então, nessa altura, fomos para a União dos Estudantes Comunistas, eu e o meu irmão. Eu primeiro fui para a Luar, ainda por outros lados, mas é nesse ambiente político e de juventude política que nós começamos a tocar juntos, não é? E essa formação é muito curiosa porque tem como centro um homem chamado Francisco Viana, um poeta comunista, que escreve poemas. Estamos numa altura em que a música era muito eu não queria dizer panfletária, mas muito de ação direta. Exatamente. E então os poemas eram todos muito nessa corrente de pensamento. E o Trovante começa aí, vem daí, vem desse encontro na luta político-partidária, etc. E esses amigos todos se juntam e em 76 somos convidados para gravar o primeiro disco que gravamos em 77. E é curioso como todos nós queríamos ser outra coisa. Não é? Eu queria ser médico, o meu irmão João Nuno queria ser designer, o Manuel Faria queria ser engenheiro eletrotécnico, não é? Mas fomos envolvendo de tal maneira com a música, antes que a música foi nos envolvendo de tal maneira, que acabou por se alapar ao nosso colo e fazer com que nós nunca mais alargássemos. Pois, Represas, acabou de sair agora o seu novo CD. Aquilo é um 2 em 1, são 2 CDs, um CD duplo e um DVD, que saíram do concerto que eu fiz em outubro passado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e que estou para o trazer aqui ao Porto, estamos aqui à espera de datas, e é um DVD, um CD que se chama Tratamento Acústico, porque foi disso que se tratou, ou seja, foi pegar nas canções do meu último álbum, do Cores, e canções mais antigas, aquelas que não se podem deixar de cantar, porque senão deixamos o público mal disposto, como eu fico mal disposto quando vou ver um concerto e não cantam aquelas que eu quero. Mas, e pegar nessas canções e fazer passar essas canções para um registro sonoro que não é o original, ou seja, retirá-los daquela zona de conforto que elas já conheciam e pô-las acompanhadas por um piano acústico, um contrabaixo e 4 vozes. E eu, obviamente, com as minhas guitarras. Tudo aquilo se passa muito com muitas madeiras, tudo que passa tudo com um ambiente muito quente. Muito quente, e onde é como se fosse uma rede que alargasse a malha, não é? E que houvesse uma maior, ou que o ar passasse mais de uma forma mais fluida e as canções chegassem melhor aos ouvidos do público. Há aqui uma outra exigência, uma outra delicadeza, uma outra
o Herman José dizia no outro dia assim, pois isso é tipo um trabalho de relojoaria, um trabalho muito mais minucioso, porque a exposição é muito maior, estamos todos muito mais expostos, não é? E depois houve aqui uma coisa que me fascinou, que foi convidar dois grandes nomes, o Ricardo Ribeiro, português, que é uma voz fantástica do fado, e não só, mas é uma alma antiga, ele é um jovem, mas é uma alma antiga, uma voz profunda, e que pegou nas suas músicas, cantou as suas músicas com este acompanhamento, com este registro, e o Stuart Sukuma, que é um músico moçambicano, um grande nome da música moçambicana e da música africana, que é um músico com uma enorme pujança, com uma energia fantástica. E habituados estamos nós a vê-lo acompanhado por grandes bandas, por grandes coros, etc. E pegou nas suas músicas, ou seja, viu as suas músicas também sujeitas a este tratamento acústico. É isto que este DVD mostra o espetáculo na íntegra, ou seja, não há edições, não há qualquer tipo de truncagens no meio daquilo tudo. Quem se sentar em casa a ver o espetáculo, a ver o DVD, é como se estivesse a ver o DVD no Centro Cultural de Belém. Eu acho que só assim é que faz sentido. Exatamente. E foi de facto uma experiência para mim notável. Também estou habituado a ir muito para cima do palco com grupos enormes, e pela primeira vez também fui fazer um espetáculo com esta dimensão, com um formato completamente diferente. Ou seja, aqui eu também dei uma cambalhota e quis fazer uma coisa totalmente diferente. Portanto, este DVD que está aí é quem o vir, se calhar vai-me ver numa maneira que nunca me viu. Diferente. É tão bom, não é? Chegar ao fim de quase 40 anos e continuar a fazer coisas que a gente nunca se viu. Mas isso é a pessoa que é e a paixão com que se envolve. Eu estava a ouvir, estava a pensar em Fernando Pessoa. O homem sonha, Deus permite e a obra nasce. Pois, ele tinha razão nisso, não é? Ele de facto tinha razão, não é? Preciso sempre estar, às vezes temos que ser um bocadinho teimosos, não é? Temos que ser um bocadinho teimosos e dar a volta por outros lados para conseguirmos levar as coisas. Porque ser feliz não é fácil. Absolutamente. Há que trabalhar para ser. É trabalhoso, mas é gratificante. Claro. Os anos passam, mas os momentos, o tempo, isso permanece. Claro que sim. Eu tenho uma não sei se será uma faculdade, será, mas deve ser um bug qualquer, falando em linguagem mais informática, um bug qualquer no meu software, que é apagar os momentos menos bons. Os que de facto não interessam. Sim. Porque há uns menos bons que interessam, não é? Que é para termos essas referências. Sim. Porque é preciso voltarmos e revisitarmos esses menos bons para os percebermos cada vez melhor. Porque há uns que naquela altura não percebemos e vamos a percebê-los mais tarde. Vimos percebê-los mais tarde. Mas apago-os, de facto. E fico com essas memórias. Eu gosto de ver a vida como um edifício que se constrói. E aqui a vida como profissional confunde-se com a vida. Não é? No meu caso, eu comecei com 20 anos, 19 anos. E o que é certo é que com este edifício que vamos construindo, e quando já estamos no andar, no meu caso no 58º andar, nós somos capazes, e conhecemos tão bem o nosso edifício, que somos capazes de descer à cave para irmos lá buscar a informação que precisamos, ou para arranjar alguma canalização que se estragou, não é? Porque às vezes também se estraga. Sim. E temos a capacidade depois e a possibilidade de tranquilamente voltarmos a sair, subir pelo mesmo caminho e não sermos de repente apanhados de surpresa por uma escada que não vai dar a lado nenhum. Exatamente. E essa percepção que eu tenho, esse respeito que eu tenho por esse edifício, tem fundamentalmente a ver com essa capacidade de guardar e de ter de não viver agarrar ao passado, mas viver intensamente o presente, com uma tentativa de ver o futuro de uma forma saudável. Imagine
que eu tenho no passado um saco de sementes. Sim. E que eu pego nesse saco de sementes quando vou ao passado e o lanço para o futuro, e o presente serve como uma enorme mangueira, um regador que me vai regando esse futuro. É mais ou menos isto. Sim. Se é que se me faz entender. Sim, com certeza. É a questão da desconstrução para a reconstrução. Não diria desconstrução. Não é desconstrução. É o revisitar de uma forma não acrítica, para se poder depois construir melhor. Mas nunca esquecendo que a importância e a necessidade de vivermos intensamente o presente. A ida para Cuba é o ponto de viragem? É um ponto de viragem, por um lado é um ponto de viragem, por outro lado mas lá está, é um ponto de viragem sem ser um ponto de ruptura. Certo. Eu tinha necessidade de me identificar, então o Trovante existia há 16 anos, eu fazia durante 16 anos parte de uma máquina que estava oleada, uma máquina musical, mas fundamentalmente de um grupo de amigos que cresceu junto, que cresceu junto na música, que cresceu junto na cidadania, e de repente não sabia bem quem eu era. Mas quem é que eu sou musicalmente, enquanto compositor, enquanto autor, enquanto intérprete. E imagino que nessa altura, quando o Trovante acaba, a quantidade de gente que me dizia o que é que eu devia ser, não é? E aquilo começou-me a incomodar muito, e começou-me já sabe como é que os gatos quando ficam atrapalhados, é a pior coisa que existe. E então eu tive que ir embora para um sítio onde eu me sentisse para já confortável. Eu ia à Cuba desde 78, tinha bons amigos lá, e sentia-me confortável em casa, não me sentia num país estranho, não me sentia um estranho numa terra estranha. Exatamente. E decidi ir para lá. Falo com o Pablo Milanés, o nome maior da música cubana, que põe à minha disposição, entre aspas, obviamente, sim. um grupo de músicos extraordinários, liderados por Miguel Núñez, que vêm agarrar nas músicas que eu levo, que pegam com enorme cuidado nessas músicas, sabem o que é que eu... apercebem-se, entendem muito bem o que é que eu gosto, o que é que eu quero, o que é que eu procuro lá, e tratam com a noção e a seriedade de dizer: este não é um músico cubano, é um músico português, mas gosta de passear por estas zonas musicais e por estas realidades. E o que é certo é que eu, com esse primeiro disco, consegui ver-me ao espelho e perceber: este sou eu. Identificação. De tal forma que no segundo disco eu já não vou para Cuba, mas vou buscar o Bernardo Sassetti e vou trabalhar com o David Spillane, músico irlandês, ou seja, vou para um lado mais europeu, não é? Mas no terceiro disco vou voltar a trabalhar com o Miguel Núñez, ou seja, este olhar de frente para o espelho e perceber quem eu sou, o que nunca é definitivo. Todos os dias vamos olhando para o espelho e vamos percebendo que nós somos quem nós somos. Sim. Aí às vezes vamos nos desiludindo, não é? Desiludindo. Mas é isso que eu procurei em Cuba, e foi isso que eu fui procurar. E hoje em dia continuo lá a ir, pelo menos uma vez por ano faço questão de ir, quanto mais não seja para revisitar os meus amigos e para estar com eles, quando eles não, muitas vezes vêm eles cá ter comigo, não é? Por outro lado, levar o meu trabalho, levar a minha música a Cuba, ou seja, eu terei sido dos primeiros portugueses, ou talvez a fazer um concerto com uma dimensão grande em Cuba, e isto, ou seja, é muito engraçado ver o comentário que eles fazem nas rádios e nas televisões, quando há entrevistas, que eles dizem: nós confessamos muito a nossa ignorância sobre a música que se faz em Portugal, e há aqui uma porta que se foi abrindo, e eu fico muito contente por pelo menos naquele país, eu ter contribuído de alguma forma para que a nossa identidade musical, e não só, porque histórica também, seja mais considerada, e seja posta bastante no lugar que merece. Exatamente. Sonhador, romântico e generoso. Identifica-se? Olha, sonhador sou. Estou sempre a sonhar com muitas vezes estou... Eu acho que tudo é possível, não é?
os impossíveis são coisas que os impossíveis existem para se tornarem possíveis. Essa é a função deles. Romântico quando... Eu acho que o romantismo, vamos ver, o romantismo é maravilhoso. Não é? O romantismo é maravilhoso. Acho que o romantismo faz parte também desse sonho do ser sonhador. É tentarmos sempre ver a vida do lado possivelmente brilhante e iluminado, não é? Eu acho que essa é muito a essência do romantismo. Generoso quando posso, não é? E muitas vezes gostaria de ser mais, porque a generosidade, eu acho que a generosidade é uma palavra perigosa. Eu gosto mais da palavra solidariedade. Sim. Porque generosos somos todos nós, todos os dias, temos a generosidade latente. Eu acho que a solidariedade é qualquer coisa que nos obriga a ser mais comprometidos. A generosidade, a solidariedade não é qualquer coisa que nós transportemos no bolso do casaco ou das calças ou ao pescoço. Não, é qualquer coisa que nos compromete. É muito sério. Ser voluntário, ser solidário, pôr os pés ao caminho, não é algo que se agite. É uma coisa que se pratica, é uma coisa que nos responsabiliza. Se não é, melhor não o fazer. Sim, sim. No percurso fantástico que o marca, portanto, deu a voz também a um filme de animação. Portanto, Não, isso é uma experiência que para mim foi fantástica, que as pessoas muitas vezes não se apercebem disso. Esse é um filme que tem a banda sonora do Phil Collins, que e a banda sonora é notável. E o que é engraçado é que não me foi dada qualquer liberdade interpretativa para cantar aquela banda sonora. Ou seja, a banda sonora foi traduzida em várias línguas e o Phil Collins gravou algumas delas, não gravou, salvo erro, a portuguesa, a espanhola e a grega, penso eu. Mas de resto gravou. E eu fui escolhido para gravar e tinha um diretor, o Santiago, um espanhol da Disney, na cabine, no estúdio, a dizer-me, cada vez que eu infletia mais aquilo para uma interpretação mais pessoal, a dizer, não é assim. Eu não quero que tu imites o Phil Collins, mas isto tem que ser assim, a divisão tem que ser esta. E ele vai lá que comigo até foi um bocadinho meigo, até me deixou ir um bocadinho mais além do que aquilo que era previsto. Mas foi de facto muito, muito intenso, não é? Aliás, também porque a tonalidade em que toda a banda sonora estava composta era ligeiramente alta para a minha voz e houve ali um trabalho árduo para se conseguir fazer. Depois foi muito engraçado, encontramos os dois em Londres, estivemos a conversar sobre isto, como é que se tinham passado as coisas. E ele teve uma resposta fantástica. Ele perguntou-me, então como é que foi? Como é que sentiste a gravar aquilo? Eu disse, não foi fácil. E eu também disse, também ninguém te disse que ia ser fácil. Gravou os álbuns, portanto, que pretendeu, com quem quis e quando quis também? Essa é uma das coisas que eu... lá está, quando me perguntava há bocado das memórias que temos para trás, como é que a vida é feita dessas coisas, essa noção concreta e clara de que isso aconteceu, para mim é dos meus maiores motivos quando me perguntam, és feliz com aquilo que fazes? Sim, sou. Não me arrependo de nada e eu até hoje tenho sido profundamente feliz com aquilo que tenho feito, precisamente por causa disso. Sabemos que às vezes, e hoje em dia cada vez mais, ainda mais, é difícil termos os recursos que precisamos para levar à prática os sonhos que temos, não é? E é difícil, mas temos muitas vezes de nos adaptar. E há muitas coisas, há muitos sonhos que eu ainda tenho por realizar, muitas coisas que eu quero fazer ainda, ou que gostaria de fazer, ou que sonho em fazer. Mas até agora
a coisa tem corrido bem, nesse aspecto. É um privilegiado, portanto. Sinto-me um privilegiado, Sim. sinto. 4 filhos. Esse é o maior dos privilégios. Sim. Pai ou amigo? Pai. Pai. Amigos, são os amigos que eles fazem, que eles vão construir, que eles vão conquistar, ou que os vão conquistar a eles. Tem a vida toda para isso, sim. Não é? Para os fazer, para os mandar embora, para os construir, etc. Pai não, assim como mãe também não. Com certeza. Não é? A nossa dose de amizade na nossa posição de progenitores é extremamente relativa. Exatamente. Como é que encara a morte? Inevitável. Não. Até como o outro me perguntava se tinha medo de tremores de terra, porque vou meter aqui labana, não posso. Não é? Ela virá um dia, eu espero, quanto mais tarde melhor, e que até ao último dia eu possa continuar a construir-me, né? Eu possa continuar a ser alguma mais-valia para aqueles que estão à minha volta, para a minha família, as pessoas que eu quero, as pessoas que eu amo, e é só isso que eu peço. Gostaria imenso e quero muito ter razão quando acredito que nos vamos todos encontrar um dia mais tarde lá do outro lado, ou cá, outra vez. E eu gosto tanto que isso acredito, que isso aconteça, que acredito profundamente que isso acontece. O sorriso é o recomeço de uma nova possibilidade, de uma nova atitude? O sorriso? O sorriso. Sorrirmos? Sim. Se nós não sorrirmos, somos calhaus. Certo. Mas há calhaus lindíssimos. Exatamente. Não é? Há pedras com alma. Sim. Eu acho que quem não sorri, quem não sorri está aprisionado por qualquer coisa, por uma paralisia qualquer, não é? Por uma doença qualquer, profunda, e que urge ser tratada. Quem não sorri precisa de ser ajudado. Certo. É fundamental sorrirmos e é fundamental rirmos com ótimas gargalhadas. Uma referência. Uma referência do meu pai, sem dúvida. A minha mãe também. Não posso. Às vezes as pessoas dizem, mas só falas do teu pai, nunca falas da tua mãe. É curioso, provavelmente para o meu pai ter morrido muito cedo, porque era mais novo que eu. Faz-me imensa impressão. Eu tinha 57 anos e a minha mãe morreu com 92. É normal que nós nos lembremos e tenhamos sempre essa referência maior, mas essa referência maior também existe porque pela sua própria atitude na vida, pela maneira como ele encarava as coisas. Mas eles, de facto, sim, essas duas referências são para mim fundamentais, porque de facto caminham muito a par e passo. Luís Represas, que legado quer deixar? Que legado quero deixar? Não posso deixar maior legado que 4 filhos bem estruturados, prontos para a vida, apostados nos mesmos valores e que de alguma forma sigam um pouco daquilo que foi mais, ou aquilo que foi melhor absorvido daquilo que eu lhes quis passar. O resto, a música que eu deixo, os momentos que eu deixo que as pessoas, isso são coisas que cada uma das pessoas guardará para usar como quiser e para distribuir, e estão para ser distribuídos por aí. Luís Represas, bem-aja por ter aceitado o convite para estar no programa Referências. Muito obrigado. Quanto a nós, até para a semana. Referências é o seu programa, às terças-feiras, às 21h, na Norte TV.